Olá, meu amigo. Me foi enviado um comentário para que eu dissesse alguma coisa sobre aqueles holocaustos do Antigo Testamento e sobre a salvação pela graça remidora de Jesus. Bom, quanto ao Antigo Testamento, aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios que eram praticados segundo a lei de Moisés, eles eram uma expiação pelos pecados do homem. Uma expiação que não era eficaz. Uma expiação que, no caso, escondia o pecado do homem, como se fosse uma carta de crédito até o surgimento do Messias Jesus. O que acontecia no Antigo Testamento? Todo homem que cometesse um pecado, homem ou mulher, tinha que morrer. Mas tinha que morrer? Sim, tinha que morrer. Todo pecado significa morte. Pelo menos no sentido de morte espiritual. E como é que o homem morre no campo espiritual? Afastando-se de Deus, perdendo a sua reconciliação com Deus, perdendo o seu vínculo com Deus. Todo homem, quando peca, seja qual for o pecado, quando o homem pecava, seja qual fosse o seu pecado, ele estava afastado de Deus. Isso é morte espiritual. Mas havia pecados que levavam realmente à morte. Uma mulher adúltera, uma pessoa que roubasse e matasse um viajante, uma pessoa que praticasse idolatria, uma pessoa, um judeu que, digamos, escarnecesse de Deus ou proferisse qualquer blasfêmia contra Deus, ele era simplesmente apedrejado, era lapidado. Então havia pecados que eram para a morte, no sentido de execução mesmo. E havia pecados que podiam ser expiados. Mas todo pecado leva à morte no Antigo Testamento. Então o indivíduo pecava, ele procurava o sacerdote, e o sacerdote dizia: você tem que morrer. Mas eu não quero morrer. Você não quer morrer, mas você pecou. Você está morto. Mas eu não quero morrer e eu quero reviver. Aí o sacerdote: então é preciso que alguém morra no seu lugar. Se você não pode morrer ou não quer morrer, alguém tem que morrer no seu lugar. Então eram oferecidos os sacrifícios, um animal que morria em lugar do homem pecador. Podia ser um bode, podia ser uma ovelha, poderia ser uma pombinha, passarinhos, etc. Só não servia peixe, por exemplo, e certos animais. Era mais utilizado o cordeiro. Então, o sacerdote determinava qual tipo de holocausto, qual tipo de sacrifício que tinha que ser feito para expiação de pecado. E o sacerdote dizia ao judeu pecador: você me traz aqui uma ovelha que seja sem defeito, nem muito jovem, nem muito velha, uma que seja ou toda branquinha, ou toda pretinha, sem nenhuma mancha, com os dentes perfeitos, que não seja cega, que não tenha defeito nas patinhas, uma, digamos, ovelha que seja, digamos, perfeita, segundo os viés humanos. Então o indivíduo trazia aquela ovelha e ele colocava a sua mão sobre a cabeça da ovelha e de um golpe só o animal era sacrificado ou pelo pecador ou pelo sacerdote.
mas ele colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, acreditando mesmo que o seu pecado, que estava contaminando o seu corpo e afastando ele de Deus, estaria passando para o sangue do animal. Era a condição sine qua non, que ele cresce, que aquele cordeiro, que aquela ovelha fosse receber no seu sangue os pecados desse homem. Então esse homem ficaria isento dos seus pecados e o pecado passaria para o sangue do animal. E quando o animal era morto, era imolado e o seu sangue era aspergido, estava sendo mostrado a Deus que houve uma expiação por aquele pecado. Então o homem era limpo e com isso reconciliava-se com Deus pela morte de um animal, pela morte de uma ovelha, por exemplo, que fosse sem defeito e sem mácula, segundo os critérios humanos. Então, com isso, o homem reconciliava-se com Deus. E esse pecado ficava onde? Anulado? Ele era, digamos, abolido? Não, ele ficava oculto, escondido no tempo. Ele ficava, no caso, adiado. Como alguém que passa um cheque para ser descontado muito tempo depois, esse sacrifício era como um cheque espiritual de um débito que esse homem tinha, não com esse cordeiro que foi imolado, mas com Jesus, com o Messias que viria. Então o pecado não era anulado, ele era escondido, ele era ocultado na promessa da vinda de um Messias, que no caso seria o enviado de Deus, que seria Jesus. Então, essa é a base, em termos mais simples, dos holocaustos no Antigo Testamento para perdão dos pecados do homem. E no Novo Testamento? No Novo Testamento e nos dias de hoje, Jesus é o nosso holocausto. Jesus foi o nosso holocausto. Nós podemos dizer que ele foi e que ele é e sempre será o nosso holocausto. O nosso cordeiro sem defeito e sem mácula. Quando você crê que o sangue de Jesus foi derramado para a remissão de nossos pecados, como está lá, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 14. Em Jesus temos a remissão, a saber, o perdão de nossos pecados. Se você crê que Jesus morreu na cruz para a remissão de nossos pecados, porque Jesus não morreu pelos seus ensinamentos, por favor. Tem muitas seitas aí que estão ensinando isso é bobagem. Jesus morreu por ele ser o Filho de Deus e ter tido o poder que assustou aqueles fariseus. Jesus morreu na cruz, o seu sangue foi derramado, porque assim era necessário que isso acontecesse. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você hoje tem pecado, se você hoje é uma pessoa pecadora, e necessita e quer uma reconciliação com Deus, vai ser por intermédio do sangue remidor de Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, levou sobre si as nossas enfermidades. Como se diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas transgressões, ou seja, ele tomou para si autoridade sobre os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro.
Então aqueles pecados, aqueles holocaustos do Antigo Testamento foram validados na vinda do Messias, que entregou-se em holocausto perfeito, perpétuo, pelos pecados da humanidade. Então, quando você quer reconciliar-se com Deus e você crer que Jesus é capaz de purificar você dos seus pecados e transformar você numa nova criatura, ou seja, fazer com que você venha a nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, ou seja, regenerar-se, quando você crê que esse sangue de Jesus é um sangue remidor, você é salvo mediante a fé, mediante esse acreditar. É como se você simbolicamente pusesse, como um pecador, a sua mão sobre a cabeça de Jesus e ele fosse crucificado e lancetado, para que o seu pecado passasse para o sangue de Jesus. Então, hoje nós somos salvos pelo sangue remidor de Jesus, que é o Cordeiro Santo de Deus, porque através do seu sangue derramado na cruz, ele nos limpou de toda a nossa transgressão, de todo o nosso pecado, de toda a nossa imundícia. Então nós somos salvos pela fé no sangue remidor de Jesus. Salvos pela fé no sangue remidor de Jesus. Sangue que foi derramado para a remissão de nossos pecados e não pelos seus ensinamentos. Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, do novo pacto, sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, a teoria do sangue é isso mesmo, é sangue mesmo. Muita gente não gosta, não entende, dizem que vocês cristãos só pensam em sangue, sangue, sangue. Isso foi determinado por Deus. Então, a salvação hoje é pela fé no sangue remidor de Jesus. E por que nós dizemos que somos salvos pela graça mediante a fé? Porque Jesus Cristo é graça. O que é graça? É um dom imerecido. Por que Jesus desceu das regiões celestiais? Por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Fez-se homem como nós, em carne e sangue como nós. E também entregou-se em holocausto por nós, sendo ele sem pecado, sem defeito e sem mácula. Ele só desceu dos céus. Não foi pelas nossas virtudes, foi justamente pelos nossos pecados. Porque sem ele nós nunca seríamos salvos. Então nós recebemos das regiões celestiais esse prêmio, essa graça, esse dom imerecido. Graça significa um presente, um dom que você recebe não pelos seus merecimentos, mas pelos merecimentos de um Salvador. É o gift, é o chamado gift, os americanos chamam gift. Prêmio ou algo que vem de fora e é, no caso, enxertado em você. A partir do momento em que você crê piamente, seriamente, no sangue remidor de Jesus, quando você crê que os seus pecados são anulados, todos eles, pelo sangue remidor de Jesus, portanto, por essa graça misericordiosa de Deus manifesta em Jesus, você está sendo justificado. A condição de justo que só Jesus tem é imputada em você. Você ou eu não passamos a ser justos. O certo seria justificados. Muitos não entendem essa diferença. Então nós somos justificados, nós somos reconciliados com Deus, feitos filhos de Deus por a adoção em Jesus, nesse sacrifício. Então nós somos reconciliados com Deus pelo sangue remidor de Jesus. Quando a pessoa crê, e Deus sabe quando a pessoa crê ou quando a pessoa não crê. Quando a pessoa crê,
que esse sangue de Jesus tem a capacidade de nos lavar de nossas transgressões. Ele também, através do seu poder e do Espírito Santo, tem também o poder de nos regenerar, perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então, hoje, Jesus Cristo e seu sangue, ele é o Cordeiro Santo de Deus. Nós somos salvos pela graça misericordiosa, pelo crer que esse sangue é capaz de lavar os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém? Que tenha sido da compreensão da pessoa que solicitou e que tenha sido útil a outros. Naturalmente, isso pode ser bem mais desenvolvido, melhor desenvolvido, através da conversa com seu pastor, através de leitura bíblica também. Amém? Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo em nome de Jesus.